Olá, crianças, tudo bem, gente? Como vocês estão? Eu espero que estejam bem, tá certo? Vamos abrir o nosso livro em Ciências, na página 37, tá certo? Para nós aprendermos sobre os usos da água, tá certo? Hoje nós vamos compreender que a água ela pode ser utilizada de diferentes formas e ela é muito importante para cada um de nós, tá certo? Ela é muito importante para a nossa sobrevivência. Sem a água, gente, nós não poderíamos sobreviver, tá certo? Então, nós podemos observar aí no nosso primeiro ponto que além da hidratação, né, do nosso corpo, que a água ela serve para hidratar, o nosso principal líquido corporal é o sangue. E vocês sabiam que o sangue ele é formado por água, tá certo? Então, a urina, gente, ela é necessária para a eliminação de substâncias tóxicas, ou seja, aquelas substâncias que não são boas, né? Que não servem para o nosso corpo. Então, para que elas sejam eliminadas, precisa de quê? Da ingestão de água, ou seja, precisamos tomar bastante água, certo? Então, outros líquidos importantes presentes no nosso corpo também são formados por água. Olha como a água é importante, tá certo? Você pode, depois de terminar a nossa aula, você ir tomar um copo bem cheio de água, tá certo? Por saber da importância da água. Então, vamos ver que outra importância também, que outras ações ela traz, a água traz para nós, certo? Então, uma das primeiras é para facilitar a realização de certas reações químicas, tá certo? Controlar a temperatura corporal, né, do nosso corpo, e também tem outras funções desenvolvidas em nosso corpo, tá certo? E na alimentação, gente, qual é a função da água? Então, na alimentação, a água também está presente dentro de certos alimentos. Que tipo de alimentos são esses? As frutas, os legumes, tá certo? As verduras, os grãos, as carnes e outros alimentos mais. Além disso, ao prepararmos os alimentos, necessita de quê? De água, né? Não é verdade? Para cozinhar a comida. Tá ok? Até aí. Então, só outra coisa que eu gostaria de destacar é que a água, gente, ela tem um papel fundamental, tanto na alimentação como no funcionamento corporal, tá certo? Então, qual é o conselho dos estudiosos, dos médicos, que os adultos, eles devem tomar, no mínimo por dia, 2 litros de água, enquanto as crianças, elas devem tomar pelo menos 1,5 litro de água por dia, tá certo? Então, é muita água para o nosso corpo poder ter um bom funcionamento, para que o nosso corpo venha sempre estar hidratado, tá certo, gente? Então, vamos a seguir com a nossa aula. Agora nós vamos falar um pouco sobre a pesca, certo? Que a pesca é uma atividade relacionada à alimentação, onde os recursos aquáticos são explorados, tá certo? Então, vamos ver aqui esses tipos de recursos, né? Então, o ser humano, ele retira recursos dos diversos ambientes aquáticos para a sua alimentação. Que tipos de alimentos são esses, gente? Os peixes, os crustáceos, moluscos são os principais alimentos retirados de onde? Dos rios, lagoas, lagos, mares e entre outros, tá certo? Então, eu gostaria agora de falar sobre a geração de energia e abastecimento, que você pode observar aí, olha,
que a água ela pode ser usada também na geração de energia e no abastecimento, tá certo? Estas duas opções aí, ó, tem algo em comum. Os locais usados para essas duas finalidades são o quê? Os açudes e represas. Você sabe o que é um açude? Os açudes, gente, são ambientes normalmente construídos para o armazenamento de água, tá certo? É um local que realmente é retirado areia e são construídos açudes para se ter água, tá certo? Então, vamos adiante. Você pode observar aí na gravura que, além do abastecimento, a água represada significa presa, tá certo? Ela pode ser usada para a geração de quê? De energia. Então, o que é que acontece? No abastecimento, a água represada é usada aos poucos, tá certo? De acordo com a necessidade do local. Normalmente, os açudes, eles têm ligação com corpos de águas naturais, que constantemente alimentam essas pequenas represas, tá certo? Então, nós vamos passar adiante e vamos falar um pouco sobre as usinas hidrelétricas. O que é isso, professora? As usinas hidrelétricas são locais que utilizam água represada, né, aquela água presa, para produzir o quê? Energia elétrica, tá certo? Como nós vimos no slide anterior. E como isso acontece? As represas, gente, utilizadas para estas finalidades, fica em pontos mais altos, ó, como você pode observar, tá certo? Então, com a queda natural de água, grandes turbinas são movimentadas e a energia é produzida. Olha que interessante, não é, gente? Então, vamos adiante. Agora, nós vamos observar e aprender sobre a água e o transporte. A água, ela é utilizada como uma via dos meios de transporte em todo o mundo. Você pode observar aí nas lavouras, né? O navio fazendo aí o transporte e também a canoa também, tá certo? Então, nós podemos destacar a navegação, o deslocamento de pessoas e os produtos, tá certo? Um meio utilizado, né? Que nós podemos destacar. Então, as embarcações, ela ocorre onde? Ora, em oceanos, em mares, rios, lagos e lagoas, tá certo? Agora, nós vamos falar sobre as práticas esportivas, certo? Que a água, gente, ela é muito importante para o uso de alguns esportes, tá certo? Nós podemos observar aí, olha, tem uma pessoa, uma mulher fazendo a natação, aí tem aí o surf, né? Tem o que mais? A canoagem, o remo, o nado sincronizado e tem outros esportes também que está relacionado também com o uso da água, certo? Sem contar o quê? Com os esportes de neve, que utilizam a água também, né? Que nós podemos observar a água que está em estado sólido, né? Que é o gelo, tá certo, gente? Eu espero ter contribuído com vocês, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Um grande abraço e até a próxima aula.